queridos, tudo certo? Professor Kaique Balbuena aqui para mais uma aula de Lei de Acesso à Informação. A gente está fazendo a classificação, pessoal. Na verdade, a gente está vendo quem são as autoridades que podem classificar as informações como sigilosa, ultrasecreto, secreto e reservado. Você lembra quais são as autoridades que podem classificar as informações no grau ultrasecreto? Fala para mim. Vamos lá. Presidente e vice-presidente, ministro de Estado, comandante do MAN, Marinha, Aeronáutica e Exército, e também chefe de missão diplomática em caráter permanente. Maravilha. A gente passa agora para descobrir quem pode classificar no grau secreto, tá? Primeira coisa, todos que classificam como ultrasecreto. Todos que podem classificar como ultrasecreto, tá? Só para a gente manter o padrão aqui, ó, o grau secreto até 15 anos. Fechou. A gente vem aqui. Então, todos que podem ultrasecreto, podem também o secreto. E agora, quem que só pode secreto, né, pessoal? Os titulares da administração pública indireta. Então, aqui tá bem fácil, ó. Aqui, ó, os titulares da ADM indireta. Quem são os titulares da administração indireta? Das autarquias, né? Das fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, de fundação pública, empresa pública e também sociedade de economia mista. Fechou. Quem pode classificar agora para fechar? No grau reservado. Pessoal, no grau reservado a gente sabe aqui até 5 anos, tá? Preciso muito melhorar esse meu 5, né? Primeiramente, todos que podem classificar como ultrasecreto e também como secreto. Se o cara pode classificar como ultrasecreto, também classifica como secreto, também vai classificar como reservado. Quem pode o mais, pode o menos. Não é isso? Mas além disso, pessoal, as autoridades, né, que exerçam função de direção, comando ou chefia. Beleza? Então aqui, ó, vou colocar aqui agora no reservado, autoridade que exerce comando, direção ou também chefia. Comando, direção ou chefia ou superior de grupo de direção e assessoramento superiores. Então, vou colocar aqui, só porque aqui realmente a gente vai precisar saber a literalidade da lei, né? Ou também o superior, né? Esse autoridade de comando, chefia, direção, comando ou chefia, de nível DAS ou superior, de grupo de direção e assessoramento superior. Ó, de grupo de direção e assessoramento. Beleza? Então, aqui a gente ficou grau ultrasecreto, grau secreto e também o grau reservado. E a gente esquematizou tudo aqui, beleza? Ficar muito atento, porque são os mais cobrados, principalmente do grau ultrasecreto e do grau secreto. Por que, professor, que o grau reservado não é cobrado? Porque geralmente a gente não tem como saber quem são essas autoridades aqui, ó, de comando, direção, chefia, de nível DAS. Então, esses aí já não são tão cobrados assim. Beleza? Fechou. Então tá tudo aqui, ó. A classificação de sigilo no âmbito da administração pública federal, e a gente está falando de administração pública federal aqui, tá? É de competência no grau ultrasecreto do presidente, do vice, ministro de Estado, comandante do MAN, chefe de missão diplomática e de consulares permanentes no exterior.
no grau secreto das autoridades do inciso 1, que a gente acabou de ver, e dos titulares da administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. E no grau reservado, que é aquele mais chatinho, das autoridades do inciso 1º e inciso 2º, que a gente acabou de ver, e das que exerçam função de direção, comando ou chefia, nível DAS ou superior, do grupo de direção e assessoramentos superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com a regulamentação específica. E aí é mais difícil cair esse por conta de que é regulamentação específica. Beleza? Agora presta atenção no artigo 27. Acompanha comigo ele aqui, ó. A competência prevista no inciso 1 e inciso 2, qual que é a competência prevista no inciso 1 e no inciso 2? É a competência para classificar como ultra secreto e como secreto, tá? Ele fala o seguinte: no que se refere à classificação como ultra secreta ou secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, mas é vedada a subdelegação, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, tá, entendi o que eu fiz. Ah, beleza. Ó, eu vou colocar esses dois aqui, ó, no nosso esquema. Vou colocar esses dois aqui no nosso esquema, que isso aqui pode ser delegado. E aí, vou chamar a atenção para você, que pode ser delegado, mas é vedada a subdelegação. Beleza? Fechou. Então, anotamos isso aqui também. A classificação de informação no grau de sigilo ultrasecreto pelas autoridades previstas na alínea D e a linha E. Quais são as alíneas D e a linha E? Comandante do MAN e chefe de missão diplomática deverá ser ratificada pelos ministros de Estado. Então, vem aqui comigo. Quando a gente está falando desses dois aqui, eu vou colocar uma observação que esses dois caras devem ser ratificado. Deve ser ratificado por ministro. Beleza, anotado aqui no nosso esquema, tá? E além disso, a autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrasecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à comissão mista de reavaliação de informação, tá? Então ainda vai ter essa comissão mista de reavaliação que cada uma das autoridades classifica ou que cada uma dos órgãos da administração pública e cada unidade federativa tem uma comissão de avaliação, mas é um ponto já muito específico dentro de cada unidade que não cabe a gente se aprofundar, tá? Mas agora, quem são as autoridades que fazem a classificação, a possibilidade de delegação, e no caso de ministro de Estado, comandante do MAN, tem que ser ratificado por ministro, isso precisa saber. Beleza? Fechou. E a gente passa para um outro assunto agora, que são as informações de caráter pessoal, tá? Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é que essas informações pessoais, elas possuem restrição de acesso, tá? É a primeira coisa que a gente precisa cientificar, que elas possuem restrição de acesso, tá? E, pessoal, essa restrição de acesso é no prazo máximo de 100 anos, tá? As informações pessoais, elas têm restrição de acesso? Calma aqui. No prazo máximo de 100 anos. Mas, professor, qual que vai ser a classificação dessas informações pessoais? Pessoal, prazo máximo de 100 anos, independente de classificação. Independente de classificação. Então, informação pessoal não tem que ter classificação. Ela tem restrição de acesso pelo simples fato de ser uma informação de caráter pessoal, tá? Mas ela tem restrição de acesso a quem, pessoal? A pessoa da qual ela diz respeito daquela pessoa, também a informações que essa pessoa autorize e também a agentes públicos. Mas a gente vai ver que tem exceções em relação a isso. E a gente precisa guardar, inclusive, essas exceções, tá? Então,
a quem que essas informações vão ter a sua restrição de acesso, né? Vai ter restrição de acesso a quem? A agentes públicos autorizados. Vamos colocar só agentes autorizados. Maravilha. E também, pessoal, é claro, as pessoas que elas se referirem. As pessoas que se referirem. Beleza? Tranquilaço. Aí, pessoal, vamos colocar aqui que pode ter divulgação a terceiro? Pode, no caso de previsão legal e no caso de consentimento expresso. Então, ó, pode ter acesso, terceiro pode ter acesso? Terceiros podem acessar em duas possibilidades, galera. Ou se a gente tiver uma lei nesse sentido, ou se tiver o chamado consentimento, né? Ou mesmo se tiver consentimento da pessoa que se refere. Beleza? Fechou. Aí, pessoal, a gente também tem que saber que esse consentimento que a gente está vendo aqui, ó, ele não será exigido em algumas hipóteses, tá? Então, esse consentimento, e a gente vai finalizar com isso aqui, não será exigido, esse consentimento, ele não será exigido nos casos que a gente precisa dessa informação, por exemplo, para o cumprimento de ordem judicial, para cumprir ordem judicial, você não precisa do consentimento para defesa de direitos humanos. No caso de você precisar daquela informação para a defesa de direitos humanos, a gente também não vai precisar dessa informação para a proteção de interesse público preponderante. Vou colocar só aqui, ó, interesse público preponderante. No caso de interesse público preponderante. Fechou? E também para a prevenção de diagnóstico médico, ó, no caso de diagnóstico médico. E, por fim, no caso de estatística e pesquisa científica. Vou colocar só pesquisa científica para ficar enxuto aqui o nosso esquema. Beleza? Fechou. Então, aqui a gente já esquematizou tudo. Ó, o tratamento da informação deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Ok, você tem uma preocupação maior em relação às informações de caráter pessoal, né? E ele fala, as informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, à vida privada e à honra, primeiro, elas terão restrição de acesso de no prazo máximo de 100 anos a contar da sua produção. Restrição de acesso a quem, pessoal? A agentes públicos autorizados e a pessoas a que eles se referirem, como eu já tinha falado para você. Poderão ser autorizados sua divulgação e acesso a terceiro diante de previsão legal ou consentimento expresso. Então, as informações, elas têm restrição de acesso a agente autorizado e também nos casos de previsão para agente autorizado e a quem aquela informação se refere. Só que pode ter acesso a terceiros, sim, nos casos de previsão legal e também nos casos em que tem consentimento, beleza? Se o cara obtiver acesso às informações de que trata esse artigo, será responsabilizado pelo o seu uso indevido, beleza? A restrição de acesso relativa à informação, de acesso à informação relativa à vida privada, à honra e imagem da pessoa, não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades em que o titular da informação estiver envolvido.
bem como ações voltadas à recuperação de fatos históricos de maior relevância. Beleza? Fechou, professor? Então tá aqui, ó, todos os esquemas que eu passei para vocês, tá? Deixei um pouco esquematizado isso aqui também dentro do nosso material. Beleza? Para finalizar, pessoal, finalmente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a responsabilidade, sobre as sanções que alguém que descumpre as normas aqui da Lei 2.527 pode acabar incorrendo. Então vem comigo, olha só. A pessoa física ou entidade privada que detiver informação em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público, tá? E deixar de observar o disposto nessa lei, estará sujeita às seguintes sanções. Aí tem que lembrar quais são as sanções. Advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, tá? Professor, por que rescisão do vínculo com o poder público? Porque pode ser uma entidade privada, por exemplo, que trabalhe com tratamento de informações. E aí essa entidade privada que trabalha com tratamento de informações, ela tem acesso a informações públicas e acabou fazendo uma cagada. Aí vai ter que ter a rescisão desse vínculo que ela tinha, tá? Suspensão temporária de participar em licitação, né? Impedimento de contratar pelo prazo não superior a 2 anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que cometeu, que aplicou a sanção, né? As sanções previstas no inciso 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas junto com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa no respectivo processo no prazo de 10 dias, tá? O que ele está falando aqui, pessoal, basicamente, é que as sanções de advertência, de suspensão e de declaração de inidoneidade pode ser aplicada em conjunto com a multa, beleza? É basicamente isso que ele está tratando, tá? Ele fala 1, 3 e 4. Na verdade, só vai retirar aqui a inidoneidade. Parece que a inidoneidade não pode ser aplicada junto com a multa, tá? Então vai ser advertência, rescisão do vínculo, suspensão temporária de contratar. Então vamos anotar isso aqui, ó. Então aqui ele está falando basicamente que pode ter uma situação como essa aqui, ó. Advertência. Pode ter rescisão e pode ter suspensão temporária de contratar pelo prazo de até 10 anos, mais a multa, tá? Ou seja, em uma interpretação contrário senso, né, não pode ter a declaração de idoneidade junto com a multa. Vamos ver o parágrafo 2º. A reabilitação do inciso 5º, o inciso 5º, fala sobre a declaração de inidoneidade, beleza? Será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após o decorrido prazo da sanção aplicada com base no inciso 4º. O inciso 4º fala sobre a suspensão temporária de licitar e contratar. E o prazo que é tratado lá é o prazo de 2 anos. Beleza? Então, pessoal, calma aqui. Fechou. Então, o prazo que ele está falando aqui é o prazo de 2 anos. Então, para a gente finalizar nossa aula, para a gente finalizar a lei de acesso à informação, os aspectos mais cobrados, tá? Não tem segredo. A legislação é a legislação seca mesmo que você tem que aprender, tá? Não tem para onde correr. E a gente não correu disso, a gente viu a lei e eu fiz questão de esquematizar tópico por tópico, tá? Então, esses esquemas, pessoal, é os esquemas que você precisa revisar, tá? E eu vou providenciar uma aula específica de questões da Lei de Acesso à Informação com vocês, beleza? Vou conversar aqui com a galera do Projeto Polícia, eu acredito que a gente vai ter sim uma aula só de questões para colocar isso em prática, tá? Então aqui, as penalidades. Advertência, suspensão temporária de contratar com a administração pública, rescisão do vínculo, decretação de inidoneidade e multa. A multa pode ser aplicada em conjunto com a advertência, com a rescisão e com a suspensão de contratar. A decretação de inidoneidade depende da reabilitação do cara. Vai depender de que ele se reabilite. E como que ele vai se reabilitar? Se ele ressarcir a administração de todos os prejuízos que ele causou e depois de ter passado o prazo de 2 anos da suspensão de contratar com o poder público.
Beleza? Então lembra das penalidades, lembra dessas sistemáticas aqui, restrição de acesso, quais são os graus que a gente vai classificar, informação pessoal, por até quanto tempo, né? O prazo máximo de até 6 anos desde a sua produção. A gente viu todos os aspectos, esquematizamos, passamos pela lei seca e deu muito certo. Daí a gente, num futuro próximo, a gente vai ter também as aulas de questões, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato que eu estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.